Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou o número 22 do terceiro B. E eu vou estar falando do livro Dom Casmurro. O autor do livro é o Machado de Assis e ele foi publicado a primeira vez no ano de 1899, mais ou menos ali no final do século XIX. Era ainda a época do Brasil República e fazia apenas uma década que a escravatura tinha sido abolida. O movimento literário que esse livro pode ser encaixado é o realismo. E essa editora que eu li é da coleção do Estadão, Ler é Aprender. E agora eu vou tentar dar uma resumida na história do livro. O livro, basicamente, ele é todo contado por um homem bem velho já, no final da vida, que começa a contar a história da sua vida inteira. Esse é o Bentinho. E desde que ele nasceu, a mãe dele fez uma promessa que se ele nascesse bem, ele ia ser mandado para o seminário para ser padre. E aí ele sempre foi crescendo, com isso sendo incutido nele, até que ali por volta dos 14, 15 anos, ele ouve José Dias, que é o agregado que mora na casa dele. Ele ouve esse José Dias falando com a mãe dele, que ele tá se engraçando com a vizinha dele. Ou seja, que podia haver uma possibilidade de namoro ali e uma quebra da promessa da mãe. E como ele ouviu, só que ninguém viu ele ali, ele mesmo começa a se questionar sobre essa menina, que é a vizinha dele, que é a Capitu. E ele fica pensando se ele realmente gosta dela, se esse tempo todo eles se gostavam. E aí ele acaba conversando com a Capitu e vê que ela sente o mesmo que ele, o que ele acabou de descobrir que ele sentia. E aí, como eles percebem que os dois estão apaixonados, eles querem fazer de tudo pro Bentinho não ter que ir pro seminário. E aí eles começam a traçar planos, pegam até a ajuda do próprio José Dias, que é o agregado que mora na casa dele, né, que eu disse. Só que mesmo com todo esforço, ele acaba indo pro seminário. E lá no seminário ele conhece o grande amigo de vida dele, que é o Escobar. E aí ambos, tanto ele quanto o Escobar, acabam saindo do seminário, não se tornam padres, e o Bentinho vai para São Paulo estudar direito. E aí depois, se eu não me engano, quando ele volta, aí ele se casa com a Capitu. E aí eles tentam engravidar, só que ela não consegue. Demora muito, muito tempo até ela realmente ficar grávida do filho deles, que é o Ezequiel. E aí quando essa criança nasce, a amizade entre o Bentinho e o Escobar cresce ainda mais. Ambos têm suas próprias famílias, só que eles estão sempre juntos. E aí, quanto mais o Ezequiel, filho da Capitu e do Bentinho, quanto mais ele cresce, mais o Bentinho acaba achando ele parecido com o Escobar. O menino até imita o próprio Escobar e o Bentinho acha parecidíssimo. E é aí que o Bentinho começa a desconfiar de uma possível traição da Capitu, né, com o Escobar. E aí, num belo dia, justamente o Escobar, ele acaba morrendo num acidente na praia, né, no mar. E aí acontece o enterro dele e tudo, e no velório, o Bentinho ele percebe que o Capitu chora muito no caixão do Escobar, e aí as desconfianças dele só crescem cada vez mais, até virar uma paranoia do Bentinho, que ele chega no ponto de desejar a morte do próprio filho e da Capitu também. E aí, depois disso, passa um tempo e ele não suporta nem olhar para a cara da Capitu e do Ezequiel. E então ele acaba mandando eles para a Europa para ficar como se fossem exilados. E aí depois de um tempo a Capitu acaba morrendo e o Bentinho não demonstra nenhum sinal de que ele tá triste ou algo assim, nenhum pesar da parte dele. E aí depois de muitos, muitos anos, o Ezequiel já adulto vem visitar o pai dele no Brasil. E mesmo depois de todo esse tempo, o Bentinho ainda velho, ele ainda tem essa paranoia de que o Ezequiel não é filho dele. Ele acaba ficando bem desconfortável com essa visita do Ezequiel. Então ele acaba voltando pro exterior, onde ele estava, né, o Ezequiel. Ele virou paleontólogo ou historiador, algo assim. E ele acaba morrendo de uma febre no exterior, nas terras distantes. E isso deixa o Bentinho aliviado,
Acho que ele não suportava, mas ele via isso como um peso na vida dele, algo que perseguia ele, né? E até o fim do livro, o Bentinho continua convicto, cada vez mais convicto que a Capitu realmente traiu ele com o Escobar. E dessa traição nasceu o Ezequiel, né? E aí a reflexão principal do livro, reflexão final, assim, não é nem se a Capitu traiu ele ou não traiu. O Bentinho, como ele nos apresenta só a visão dele, ele apresenta com certeza, dando certeza que a Capitu realmente traiu ele, ele fica se perguntando se a Capitu sempre foi má ou se ela ficou má depois. Se, vamos dizer assim, se ela é aquela menina que ele se apaixonou quando ele era jovem, se aquela menina já era má, já tinha, vamos dizer assim, uma propensão assim já a atrair. Ele reflete sobre isso no final do livro. O tipo de narrador é o narrador personagem, porque a história inteira é narrada do ponto de vista apenas do Bentinho. E o tempo é muito no passado, né? Como se fosse descrevendo a biografia dele, ele só faz alguns apontamentos no presente. É bem pouco que ele fala no presente, a maioria do livro é no passado. E os capítulos, principalmente no começo, são muito curtos, bem curtos. Alguns são longos, mas não tão longos, mas a maioria são capítulos bem rápidos de se ler. E os capítulos que eu peguei para analisar aqui foram os capítulos que ele fala sobre os personagens da história, vamos dizer assim. Ele fala bem no começo do livro, que são os capítulos do Agregado, Dona Glória, Capitu, Prima Justina e Tio Cosme. Que ele vai dar uma visão dele sobre essas pessoas da vida dele. Primeiramente o Agregado, que é o José Dias. O Bentinho apresenta o José Dias como uma pessoa assim que sempre joga, vamos dizer assim, joga pro time que tá ganhando. Ele faz de tudo para agradar a mãe do Bentinho e também o Bentinho, porque um dia o Bentinho seria o herdeiro de tudo aquilo ali que ele precisava para sobreviver, né? Ele morava de favor. E ele estava na vida dessa família desde quando o pai do Bentinho ainda era vivo, há muitos anos, e já era como parte da família, né? E a gente pode ver que o José Dias ele tem essa questão de ir pro lado que tá ganhando, porque uma hora ele apoia a ida do Bentinho pro seminário porque quer agradar a mãe dele. Outra hora ele quer agradar o Bentinho, apoiando ele a não ir pro seminário e casar com a Capitu, né? Então ele vai conforme a maré, conforme o que vai mais favorecer ele, não vai deixar ele em maus lençóis. Outro personagem também é o tio Cosme, que era outro que vivia de favor na casa da mãe do Bentinho, era irmão dela. Ele parece que era um promotor, algo assim, porque ele tinha um escritório e trabalhava no foro. E assim, mesmo sendo um capitalista, ele acaba sempre morando na casa da irmã dele e ela ainda dá um cavalo assim pra ele ir trabalhar. Então é como se ele tivesse na mesma questão do José Dias, mas ele não precisa tentar agradar as pessoas da casa porque ele é da família. Mas outra pessoa é a própria mãe do Bentinho, a Dona Glória, que ele sempre exalta muito ela, ele gosta muito dela. E ele também diz que ela e o pai dele foram muito felizes, mas que o pai dele morreu muito cedo, né? E a mãe dele acabou abraçando assim o luto, e mesmo ela ainda estando nova, na época que ele estava contando isso, mesmo ela ainda muito nova, ela não se permitia, vamos dizer assim, viver outra vida que não fosse enlutada. Sempre usando as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas e também morando no mesmo lugar. E também temos a Capitu, né, que é praticamente a segunda personagem principal do livro, que praticamente tudo da vida do Bentinho gira em torno dela. O Bentinho e a Capitu, eles se conhecem desde pequenos, eles brincavam juntos. E no capítulo que ele intitulou de Capitu, ele fala da vez que ela ficou sabendo que
ele ia pro seminário. Na verdade, esse é outro capítulo. Esse capítulo que eu citei é quando ele vê o nome deles no muro, que ela tenta apagar, e depois é aí que ele vê que ela gosta dele de volta, vamos dizer assim. E durante o livro, a personagem da Capitu mesmo, ela vai se modificando durante o livro, porque é tudo contado pela perspectiva do Bentinho. Então, quanto mais ele, vamos dizer assim, cresce na narrativa dele, mais ela vai ficando uma pessoa ruim. Porque na primeira parte do livro, ele como que endeusa ela. Tudo é por conta dela, ele tem um ciúme, desde o começo ele tem um ciúme bem tóxico em relação a ela, desde o começo, e esse sentimento de ciúme só cresce até virar a paranoia, que acaba na questão da traição. E o último capítulo de personagem que eu escolhi foi da prima Justina. Nesse capítulo, essa prima Justina, ela vivia também com a mãe do Bentinho. Ele fala aqui que é as casas dos 3 viúvos, né? A mãe dele, o tio Cosme e essa é a prima Justina. E no andar da conversa que o Bentinho tem com a prima Justina nesse capítulo, ele acaba pedindo pra ela, vamos dizer, interceder pra mãe dele, pra ele não se tornar padre. Mas ela acaba dizendo que não vai falar com a mãe dele, não. E ela também vive de favor. Aqui ele até fala no capítulo que ela mora lá por interesse, fica perto da mãe dele por interesse, porque a mãe dele era uma pessoa de muitas posses, tinha várias casas de aluguel, tudo isso por conta da herança que o pai dele acabou deixando. E todos esses capítulos que eu citei, se a gente fizer uma visão geral, eles são, da primeira vez que você lê, você pensa nisso de uma forma inocente, porque fala, o Bentinho tá explicando quem são as pessoas que passaram pela vida dele. Mas quando você lê o livro e vê como ele, vamos dizer assim, deturpou a imagem da Capitu durante todo o livro e como ele retrata ela no final como uma pessoa maldosa, traidora, que sempre teve, vamos dizer, um mal dentro dela, ele faz isso com os outros personagens também, porque ele sempre coloca adjetivos negativos, na maioria das vezes, pra se referir aos personagens que eu falei. Como o agregado, né, o José Dias, ele coloca ele sempre como uma pessoa interesseira, que por mais que ele fosse, ele estava tentando ganhar o seu pão diário ali, tentando sobreviver. E ele fala a mesma coisa de ser interesseiro com o tio Cosme e a tia Justina. Prima Justina, na verdade. A única pessoa que ele não fala mal é a própria mãe dele, que é a única personagem que, no meu ver, foi a única personagem que não sofreu nenhuma mudança durante o livro. Ele sempre retrata ela da mesma forma, uma pessoa amorosa que sempre deu o melhor pra ele, mas em relação aos outros personagens, ele coloca, porque o livro inteiro é da perspectiva dele. Então, vamos dizer assim, a gente nunca vai saber como aquelas pessoas realmente eram, porque como elas foram retratadas, foi o jeito que o Bentinho via elas, não como elas realmente eram. E uma história contada da perspectiva de uma só pessoa nem sempre é 100% verdadeira. Bom, na minha opinião, eu gostei bastante do livro, por conta da história mesmo, e também por conta que são capítulos curtos, então não é um livro que demora pra você ler. E a história em si também mostra como é perigoso a gente acreditar em uma visão só das coisas, que a gente tem que buscar sempre mais de um lado de toda a história, porque se for uma pessoa só pode deturpar a história ou retratar a história de acordo com as coisas que ela sentia ou sente na época, né? É uma boa leitura, vale muito a pena você ler, além de ser um dos clássicos da nossa literatura, né? Traz muitos debates sobre vários temas. Espero que tenha gostado e eu fico por aqui.